Bom, eu já falei aqui algumas vezes que eu sou formada em design. Eu tenho formação de design digital, que é um pouquinho diferente do designer gráfico. O designer gráfico ele é mais direcionado para logos, só artes gráficas, né? Que seria identidade visual, essas coisas que fazia na antiga gráfica e agora seria uma agência. O designer digital ele também atua como uma pessoa que cuida do design de websites e de aplicativos também, né? A gente atua como uma pessoa que cuida da aparência de sites, não só com artes gráficas, né? Não só para redes sociais, é um negócio muito maior. Então, eu me formei em 2018. Desde 2018, eu fiz só alguns trabalhinhos assim pontuais porque eu estava com outro foco naquela época. Eu trabalhava com fotografia, eu comecei a trabalhar com edição de vídeo também. Fiz alguns freelas com edição de vídeo. Durante a faculdade eu estava fazendo estágio como editora de vídeo. Então eu perdi o time de trabalhar como designer, porque eu não consegui trabalhar como designer durante a faculdade, eu não fiz o estágio, eu não tive essa entrada. E aí, quando eu resolvi, de fato, entrar na área, ir em alguma empresa ou uma agência e começar, eu precisei atualizar todos meus estudos para tentar entrar. Só que nesse meio tempo que eu estava decidindo em voltar para o design, em tentar entrar de fato no design, eu comecei a conhecer UX e UI. E aí eu fiquei pensando, será que eu sou uma pessoa designer gráfico? Será que eu sou uma designer gráfico, melhor dizendo? Ou será que eu sou mais para a área do digital e o UI UX seria o UI é User Interface, que é a parte bonita de um site, né, que a gente pensa sobre os layouts, sobre cores. Ele não deixa bonito, ele deixa a coisa funcional. Ele faz com que o usuário consiga se encontrar num site, num aplicativo, que a coisa ali tem que ser simples e funcional. E UX é User Experience, seria no caso a experiência do usuário, que é como o usuário navega pelo site, como ele navega pelo aplicativo, a coisa de acessibilidade, tudo tem que ter o pensamento de empatia para como que o usuário vai ter essa experiência ali e tornar essa experiência o melhor possível para que ele não se perca. E o UI UX anda muito junto. E eu fiquei pensando, bom, talvez seja legal eu entrar então em UI UX, ao invés de designer gráfico, né? E eu comecei a estudar UI UX. E eu tô estudando isso faz, assim, eu acho que uns 2 ou 3 anos, sei lá. E eu não consigo entrar na área. E eu posso ser uma profissional ruim? Posso, com certeza. Inclusive, eu acredito que eu seja. Mas um dos fatos que mais me pega nisso tudo é o quão a área de UX e UI muda. O quanto as pessoas exigem dos profissionais e o quanto elas querem pagar cada vez menos por isso. Quando eu entrei, o pessoal falava, você tem que ser generalista, é difícil falar isso rápido, e saber de tudo. E aí eu comecei a aprender de tudo. E aí eles falavam, não, agora o momento é para você ser especialista. Então você vai ser especialista. O que você quer ser? Você quer ir para o design system? Você quer ir para landing page? Você quer ser especialista em Figma? Você quer ser, sei lá, mano, sabe, research? Que mais? Agora já esqueci todos os UX writer. Você quer ser UI, só UI. E aí, tá, fui pensar, meu Deus, o que que eu vou ser? Sendo que eu nem nunca tinha trabalhado nisso. Como que eu vou me especializar numa coisa que eu nem tenho certeza o que que é, como que vai ser, se eu vou gostar, se eu não vou gostar. E aí eu fiquei tentando
achar qual que seria a minha especialidade. E comecei a estudar mais, que eu achei que seria UI. Gostava mais sobre estudar sobre psicologia das cores, sobre layouts de landing page, pensar sobre organização de ícones, essas coisas mais. E aí, de repente, não, tem que ser generalista de novo. Aí eu comecei a pirar, porque assim, todo ano eles resolvem uma coisa. E como? Como você vai ser tudo? Como se não bastasse, entra o AI, a IA. E aí pronto, tudo é inteligência artificial. Meio que 90% das aplicações, das vagas no LinkedIn que eu olho, que aparece para mim, pede que você saiba usar IA, pede que você seja especialista de IA, pede para que você, sei lá, você tem que saber IA. Aí você tem que ser generalista e saber IA também. E aí, sabe, como você dá conta disso? Aí teve uma vaga que eu vi que era designer. Aí a pessoa pedia conhecimento de UI, conhecimento de UX, conhecimento de edição de vídeo e de IA. Só aí já tem umas 4 ou 5 funções já, sabe? Eu não consigo. E essa coisa de IA tá indo assim de um jeito que eles pedem para que você saiba IA, para que você treine uma IA para eles, para que lá no futuro você seja demitido, porque eles já têm uma IA, eles não vão precisar de tantos profissionais para executar a função que a IA já executa. Só uma pessoa ali fazendo os pedidos, os prompts, e já tá tudo certo, a IA já tá treinada. Isso tudo tá me fazendo perder a vontade. Assim, perder o amor, né? Porque vontade não seria, mas perder o amor pelo design. Como que eu tenho expectativa numa área dessa? Onde tá tudo tão incerto assim, e eles estão empurrando a gente por um caminho que não vão precisar da gente mais. Não precisa mais de um ser pensante que tem empatia. Apesar de ser essencial um ser humano executando essas funções que a gente executa, por quê? Porque a gente tem conexão com o usuário, a gente consegue entender as dores e consegue passar as dores, consegue traduzir essas dores para um aplicativo, para uma aplicação. A IA ela não vai conseguir fazer isso. Não de uma forma boa, mas muitos clientes não estão preocupados com isso, pelo menos não no começo. Eles acham que se o negócio é mais barato, tá tudo certo e aí depois a gente vê. Eu fico muito preocupada, porque assim, eu tô tentando outras saídas, outras formas de trabalhar, porque não tá fácil não tá fácil. Tô cansada de estudar e não chegar a lugar nenhum, pra ser bem sincera. Ali a gente vê um vestígio de incêndio lá no fundo.
Puta merda. Esqueci que eu tava com coisa no fogo. Minha cabeça tá um pouco zonza hoje. Pode ser que o que eu diga, as coisas que eu diga não façam muito sentido. Eu queria ter gravado um pouquinho mais cedo hoje, mas eu acordei com uma crise alérgica bem difícil. Novamente meu olho inchou, espirrei bastante, que eu acordei hoje cedo, tinha bastante fumaça no ar, e esses dias mais secos, o pessoal costuma a botar fogo com mais frequência nas coisas. Eu não entendo por quê. Tem gente que parece que tem compulsão, assim, por tacar fogo nas coisas. Eu não entendo isso. Sobre o que eu tava falando da IA, quanto mais eu penso sobre, mais eu não chego a conclusão nenhuma. Eu sei que a IA não vai conseguir substituir o ser humano, pelo menos não agora, não no futuro próximo, porque o que a gente faz, a forma que a gente pensa, a forma que a gente age, e tudo que eu falei sobre empatia, é uma coisa que só a gente pode ter. Uma IA não tem. A IA, a gente pede uma coisa para ela e quando a gente pede para ela fazer a correção, mudar aquilo, algum detalhe, ela acaba mudando tudo. Eu até estava conversando com o meu professor hoje, eu falei para ele que parece quando a gente muda a imagem no Microsoft Word, que a gente muda, joga uma imagem ali, assim, o texto vira uma bagunça e você não consegue arrumar mais. Você tenta puxar pro lado e vira outra bagunça, e você tenta ir pro outro, você tenta minimizar um pouco a imagem, você tenta colocar para cima, jogar o texto para cima e nada dá certo. Então eu acho que é tipo isso. A IA, ela tem poder para fazer muita coisa, ela tem poder para ajudar a gente, mas eu não acredito que agora ela possa fazer alguma coisa assim para substituir a gente. Mas, entretanto, eu não sei se as empresas pensam assim. Pelo menos agora eles vão tentar substituir a gente. E eu vi alguém dizendo que o futuro da tecnologia são os prestadores de serviço. Porque eles vão perceber que a IA não consegue fazer tudo, eles vão precisar de pessoas novamente. Eu não sei se eu acredito ou se eu tenho essa esperança 100%, mas isso pode acontecer. Pode muito acontecer. Porque eles estão tentando usar a gente para treinar uma IA, mas eu não acho que a IA possa substituir a gente. A IA é uma ferramenta, não um substituto. E agora eu vou fazer o que eu faço de melhor quando eu não estou muito produtiva. Hoje eu tinha coisas para fazer. A prefeitura resolveu prestar serviço antes da eleição, como de costume, e eles passaram limpando as calçadas com uma roçadeira, então o barulho estava bem legal. Aí eu consegui fazer praticamente nada. Ah, sim, tem uma coisa para falar. Eu vou tentar, eu vou tentar porque eu não sei se eu vou lembrar de fazer isso sempre, com frequência. Mas eu vou tentar trazer aqui, sempre que der, o livro que eu tô lendo no momento. Vocês têm que ter um pouco de paciência, porque eu leio devagar, como eu já disse, né? Às vezes eu gosto de intercalar livros em inglês e português, e quando eu tô lendo em inglês, a leitura é mais devagar ainda, né? Porque eu tenho que ficar voltando, às vezes eu não entendo alguma coisa, tenho que voltar, e às vezes eu fico refletindo sobre, então é um processo. O livro que eu tô lendo agora é esse aqui, né? Acho que é meu autor favorito. Eu acho não. É meu autor favorito, o Nicholas Sparks. Esse daqui, The Wedding, eu nunca li, então é a primeira vez que eu tô lendo. Eu tenho uma listinha dos livros dele que eu pretendo ler todos. Era um objetivo que eu tinha pro do ano passado, ano retrasado, sei lá, mas eu vi que é legal a gente mesclar livros pra gente não se cansar, né? Então eu acabei não tentando cumprir esse objetivo em um ano só, mas estou indo aos poucos. Eu gosto bastante eu não sei se você já leu livros desse autor, é bem provável que sim, ou provavelmente você já assistiu filmes do Nicholas Sparks, né? Filmes dele não, filmes que foram adaptados de acordo com o livro dele, como O Querido John, Um Amor para Recordar, Uma Longa Jornada, Diário da Paixão, De uma Paixão, sei lá. Qual foi outro? Um Porto Seguro. Um Porto Seguro é muito bom, eu gosto muito do livro. Gosto do filme também, mas o livro é espetacular. Acho que deve ter mais alguma coisa aqui que tá me escapando. Sim, a última música, acho que é que tem a Miley Cyrus. Mas enfim, o autor, por que eu gosto bastante dele? Eu leio muito romances.
Gosto muito de ler romance e de ouvir audiobooks também. Inclusive, eu tô ouvindo um romance agora, mas não é do Nicholas. Mas, enfim, falando do Nicholas. Eu gosto bastante dele porque ele tem uma narrativa gostosa de ler, uma narrativa fluida. Ele não usa verbetes, palavras e formas de escrita muito complicadas. Ele tem uma escrita, assim, do dia a dia. Só que eu acho que os personagens dele são melhores construídos, são personagens mais adultos, mais maduros, que têm problemas reais. Porque, assim, tem muito romance, que é aquela historinha do personagem que precisa passar por por um desafio, precisa aprender uma lição, e ele é enviado para uma cidadezinha do interior, onde lá ele reencontra com as pessoas do passado dele, e aí ele tem que passar por uma jornada de descoberta. É, assim, muito romance, é isso daí. Tem livro dele que é assim também, mas muito romance é isso, só que os problemas não são muito bem desenvolvidos, não são problemas que eu consigo me conectar. Os livros do Nicholas são problemas de pessoas adultas, por acaso tem alguma depressão, tem algum problema, algum transtorno, a pessoa que foi demitida do trabalho, uma pessoa que talvez está sofrendo abuso do marido, está fugindo disso, sabe? São problemas realmente mais reais, que eu consigo, não que eu tenha passado, mas eu consigo me colocar no lugar do personagem. Eu gosto dos livros dele. Eu acho que é um lugar seguro para mim, a leitura dos livros dele. Sempre que eu tô procurando, que eu tô lendo outras coisas e depois eu quero voltar para uma coisa assim, que é minha zona de conforto, eu volto para os livros dele. Então, se você nunca leu, eu recomendo O Porto Seguro, recomendo O Retorno. Muito bom o Retorno, é muito bom. O Melhor de Mim é bom também, não é dos meus favoritos, mas é bom. Bom, O Amor para Recordar, obviamente, é muito bom. Sei, cara, eu acho que são esses. Os livros deles são bons, assim, no geral, mas tem meus favoritos e são esses. Se você nunca leu, eu aconselho que você pegue um livro e leia. Te garanto que você não vai estar perdendo seu tempo, porque vai ser uma boa leitura. Vai te agregar de alguma forma, entendeu? Eu tava lendo Quarta Asa, terminei. Inclusive foi um dos livros que eu fiz durante o desafio de março, né, que eu fiquei sem redes sociais e tal. Inclusive, eu meio que tô sem redes sociais ainda. Eu entro no Instagram, assim, muito raramente, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não tô muito afim de voltar, não, como era antes. E é isso, sempre que eu estiver lendo não, sempre que eu me lembrar, eu vou falar sobre o livro que eu tô lendo e fazer recomendações. Essa coisa da IA é uma coisa que eu queria ouvir de vocês. É uma coisa que eu queria debater aqui, queria conversar aqui, porque eu tô com esse conflito interno aí faz um tempo já, e cada vez mais. Eu uso bastante IA no meu dia a dia, e aí eu fico com esse medo de que algum dia a coisa realmente possa substituir a gente, apesar de saber que vai ser bem difícil isso acontecer. E aí hoje foi engraçado que eu tava passeando com a Alice, e aí eu encontrei um senhorzinho que ele veio conversar com ela, perguntando se ela era boazinha e tal, se ela obedecia os comandos, né? Eu tava explicando pra ele que a Alice é um pouco temperamental e faz o que quer e tudo mais, mas que ela late bastante. Aí ele começou a falar, você usa IA? Assim, eu não esperava essa pergunta. Aí eu falei, uso sim. Ele falou assim, então, você pergunta para a IA sobre as leis novas da prefeitura de cuidado do animal, que tem umas leis boas, assim, eu não concordo com o nosso prefeito, mas parece que tem alguma coisa no SUS sobre plano de saúde e tal. Você tem plano de saúde para ela? Eu falei, não tenho também. Ele, então, pede para a IA, pergunta para... Eu fui muito pega de surpresa com isso. Eu não esperava um senhorzinho vir falar comigo sobre IA e como utilizá-la. Mas isso é uma conversa um pouco complexa, eu acho, né? É uma ferramenta, mas muita gente está usando como uma muleta, como uma substituição humana. Mas ninguém pode substituir a gente, ninguém pode ter esse grau de empatia, esse
essa compreensão humana que a gente tem, né? Como diz a minha amiga Larissa, a IA alucina demais. Ela pode auxiliar a talvez dar alguns atalhos para a gente executar nosso trabalho com mais facilidade e mais tranquilidade, mas ela não vai substituir a gente, né? Muitas empresas acham que isso vai acontecer e eles querem que isso aconteça porque é mais barato para eles. Até que eles percebam no tipo de problema que eles estão arrumando, muita gente vai perder seus empregos e isso me preocupa. Enfim, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, curte esse vídeo se você gostou. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.